galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E aí se liga só, meu companheiro, hoje, continuando nossa brincadeira aqui em relação ao módulo de interpretação, nós vamos trabalhar textos verbais e não verbais. Na verdade, nós vamos entender o conceito de língua e linguagem e, diante disso, também compreender textos verbais e não verbais. Agora, eu vou dizer o seguinte, por que eu estou dizendo conceitos de língua e linguagem, texto verbal e não verbal? Porque na prova, você sempre vai pensar no texto escrito. Não adianta, o aluno pensa no texto escrito. Mas texto é tudo, no final das contas. É aquilo que você pode compreender, que você pode interpretar, é um texto. Eu sou um texto, você é um texto. Eu não tenho oportunidade de visualizá-los agora, mas você está me visualizando. Então eu tenho certeza absoluta que na primeira vez, você já deve ser meu aluno há algum tempo, você já deve ter feito o curso básico, coisa e tal. Na primeira vez que você olhou, você deve ter pensado assim, caramba, quem é esse moleque? Com cara de novo? Eu ainda estou com cara de novo. Já não sou mais tão novo não, já estou velhinho. Mas eu ainda tenho cara de novo, graças a Deus. Aí você pensou assim, porra, o que esse cara tem para me apresentar? Ele é muito novo. Acontece ou não acontece? Acontece com todo professor que ainda é novo. Mas depois de um tempo, não mudou a perspectiva? Mudou. Mas a primeira leitura não foi decorrente da imagem, da aparência? Foi. Isso acontece. Eu leio a sala, quando, por exemplo, você vai fazer um curso presencial. Se você chegar ao local e tiver tudo quebrado, você olha, não é desagradável naquele primeiro momento? Agora, pode ser que aconteça de entrar um professor excelente e a aula ser maravilhosa, mesmo com o local sendo ruim. Agora, se você chega a um local e está tudo bonito, aquilo já não é agradável? Opa, caramba, aqui é bom. Você pensa isso. Mas por que você pensa? Porque você interpretou, porque você olhou o local. Pode chegar um professor e a aula ser ruim, de repente. Aí você, imagina, o cara chega de terno, gravata, juiz federal. Caramba, juiz federal, hein? Vai arrebentar. Aí começa a aula. Não bateu contigo. Gente, nem sempre aquilo que nós visualizamos de primeira é a realidade. Agora, não adianta. Você sempre vai fazer uma leitura daquilo que você vê de primeira. Só que você vai continuar lendo, porque nós não lemos apenas os textos escritos, nós lemos as imagens, nós lemos um mundo. E para você poder se comunicar, você não se comunica apenas com a linguagem verbal, você se comunica com gestos, com expressões, e você pega imagens. Então, você no dia a dia, às vezes se comunica sem sequer abrir a boca. Ó. É ou não é? Então vamos começar a entender isso voltados para o ambiente da prova. Vem comigo, meu parceiro. Então olha aí, ó. Numa comunicação, as pessoas fazem uso de palavras, blá, 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 gestos, expressões corporais, ó. A pessoa assim, ó. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, pode ficar assim? Não pode, né? Tem que ficar bonito. Tenho confiança. E faciais, ó. E etc. E por aí vai. Tudo isso é linguagem. A linguagem. Você já deve ter visto livros que falam da linguagem corporal. Por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa, na parte dos recursos humanos, e eu contratasse os empregados, eu com certeza ia ter de ler um livro que falasse da linguagem corporal, para poder entender, opa, esse cara é confiante, opa, esse cara sabe o que está falando, opa, esse cara não é confiante, opa, esse cara está mentindo, opa, esse cara está falando a verdade. Porque tudo é linguagem. Agora, linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Então, nós utilizamos uma linguagem para poder nos comunicarmos, é ou não é? Agora, se a linguagem tiver comunidade básica, a palavra falada ou escrita, ela será verbal. Verbal.
A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, etc. Nesse caso, ela será não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinho, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Por exemplo, ao falar de linguagem mista, você está diante agora de uma linguagem mista. A videoaula é uma expressão muito interessante da linguagem mista. Eu estou falando, não estou falando? E aqui, ó, há exemplos de uma linguagem verbal também. Tem um texto, não tem um texto? A palavra está servindo de base, não está? Só que é o seguinte, você tem o som, você tem a imagem, você tem o professor que aqui está utilizando gestos, e não só nessa aula, mas em qualquer outra aula. É ou não é? Então você está diante de um próprio exemplo de uma linguagem mista. Agora vamos continuar nossa brincadeira. Quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação social construído, conhecido como a língua. Língua é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias, por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Então, eu tenho a língua portuguesa. Nós nos comunicamos de acordo com a língua portuguesa, porque olha só, comunidade. Será que você pode chegar no Japão? Ó, você chegou ao Japão, fui ao Japão. Aí lá no Japão, você vai começar a falar português. E todo mundo vai te entender? Todo mundo vai conseguir se comunicar contigo? É óbvio que não. Aí você vai ter de tentar fazer o quê? Uma linguagem não verbal. Se comunicar por gestos, expressões, talvez até sons, ruídos. Agora, não vai conseguir utilizar a língua daquele cara, porque você não faz parte daquela comunidade. Então, para poder ter um pleno ato de comunicação satisfatório, nós temos de pertencer à mesma comunidade. Isso é língua, porque é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Será que você, se não fosse brasileiro, poderia me entender agora? Sim, Sidney, se você falar português. Mas se você não falar português, você não tem como entender. É ou não é? Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem. Óbvio, promove a interação. Então vamos lá. Olha uns exemplos aqui interessantes que eu vou mostrar para vocês. Está vendo isso daqui? Isso daqui não utiliza a linguagem verbal, utiliza a linguagem não verbal, porque não tem palavra por acaso? Não tem, nem escrita, nem falada, só tem uma imagem. O que é isso daqui? É um cigarro, uma bolinha em volta e um risco. O que significa? É proibido fumar. Você encontra geralmente isso dentro de um transporte coletivo, ônibus, metrô, trem. Você encontra isso em ambientes de alimentação, como, por exemplo, um restaurante, em ambientes fechados. É ou não é? Entende ou não entende? Entende. Então, você consegue se comunicar. Isso é um texto não verbal. Olha isso daqui. O semáforo, o sinal de trânsito, serve ou não serve para uma comunicação? É óbvio que serve. Ó. Quando está verde, eu sigo. Quando está amarelo, eu tenho atenção. E quando está vermelho, eu paro.
uma expressão de um texto não verbal, que consegue atingir uma comunicação também. Olha o próximo. Ultimamente, tem muito disso daqui nos bancos, é porque a galera, eu não sei aí no teu estado, mas aqui no Rio de Janeiro tá uma onda de ladruagem, que o camarada vai ao banco, fica ali só de butuca e vai seguindo o cara até a casa para poder roubar. Às vezes manda uma mensagem de celular ou então liga e o camarada vai ser ali, ó, abordado na esquina do banco, a famosa saidinha de banco, né? Isso daqui, ó, proibido utilizar o telefone. Então não dá para entender? Dá para entender. Esse telefone aqui não é igual o teu que você tem aí para poder ficar bisbilhotando no Facebook, no WhatsApp, né? Mas dá ou não dá para entender que é um telefone? Dá para entender. Olha o próximo aí. Para quem dirige, proibido o quê? Estacionar. Mais uma linguagem não verbal que você pode compreender. Olha outra interessante. Tá dando para ver aí na moral? Aqui eu vejo perfeitamente. Aqui ficou diferente. Na minha imagem, o fundo é branco, aqui ficou, sei lá, esverdeado. Mas se liga só. O que eu tenho aqui? Eu tenho os emoticons. Ultimamente está passando até uma reportagem da Daniele Suzuki falando dos emoticons, coisa e tal. Aí, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um cara, sei lá, assustado. Eu tenho alguém aqui que ficou impressionado com a coisa, alguém aqui, ó, feliz, alguém que está chorando, alguém que está muito feliz, alguém que está apaixonado. Esse apaixonado aqui é estranho, né? Olha os olhos aqui com o coração e o nariz está sangrando. Que loucura é essa? É como se eu falasse, meu coração chora de paixão por você. Olha, isso daqui é um diabinho. Imagina só, você está trocando uma ideia e manda uma fotinha dessa daqui, um emoticon desse. Você é danadinho, hein? Cuidado, hein? Agora aqui, ó, pessoa feliz. Aqui, ó, e aqui tá bolado. Aqui, mais bolado ainda. Aqui, tipo, idiota. Aqui, carinha de vergonha. Gente, linguagem não verbal que se comunica e que a gente adora. É ou não é? Porque nós somos adeptos do princípio da economia linguística, adoramos nos comunicar de forma rápida. É ou não é? Então vamos lá. Agora, isso daqui é uma imagem que eu escolhi de forma proposital. Aqui eu tenho exemplos de linguagem verbal e não verbal. Olha essa plaquinha aqui. Cuidado, cerca elétrica. Meu companheiro, o cara até colocou os símbolozinhos aqui do raio. Colocou ou não colocou? Mas é óbvio que te chama mais atenção o quê? O que está escrito. Então aqui eu tenho um exemplo de linguagem verbal. Mas o raiozinho também representa uma linguagem não verbal. Por exemplo, se você tivesse apenas uma placa com diversos raios colado numa cerca, você ia ou não ia entender que aquela cerca é eletrificada? Iria. Então aqui, ó, ele não quis correr o risco de botar o símbolo e, de repente, uma criança ou um desavisado encostar ali. Então, ele colocou já, ó, cuidado, cerca elétrica. Então, ele utilizou a linguagem verbal, mas também, ó, com o símbolozinho do raio aqui, utilizou a linguagem não verbal. Esse exemplo aqui, azul, da cadeira de rodas. Meu companheiro, quando você vai a um estacionamento, qualquer estacionamento de shopping, um estacionamento que tem na rua, tem ou não tem? Às vezes no chão ou em plaquinhas, isso daqui. Tem, não tem? Isso é vaga para deficientes físicos. E você coloca o carro ali? Se você coloca, você é um sem vergonha, hein? Vamos parar com isso, hein? Hora bobeira, hein? Não pode, porque é reservado para o deficiente físico. Agora aqui, ó, plaquinha. Cuidado com o bravo. Cuidado com o bravo. Aqui a gente só utilizou a linguagem verbal. De vez em quando, o que o camarada faz? Coloca um cachorro boladão, a cara de um pitbull. E às vezes, além da cara do pitbull, escreve cuidado com o bravo. Quando ele mistura, ele coloca a linguagem verbal e não verbal. Quando ele coloca só a carinha do pitbull ali boladão, ele está fazendo a linguagem não verbal. Agora aqui, ó. Proibido bicicleta.
talvez seja um ambiente só para as pessoas caminharem e não para poder andar de bicicleta. Agora aqui, ó, aviso, não pise na grama. Linguagem apenas verbal. Aqui, linguagem não verbal. Aqui, ó, uma pessoa com uma bengalinha andando. Significa um ceguinho, de repente, é ou não é? Ou então, um idoso que está com a bengala ali. Então, de certa forma, se você está dirigindo e vê uma plaquinha dessa, fica ou não fica ligado que, de certa forma, você tem que ter um pouquinho de atenção, porque pode estar atravessando alguém que está usando uma bengala ali e que, consequentemente, atravessa de forma mais devagar. Entende, não entende? Aqui, ó, olha esse exemplo. Muito comum em hospitais, em que o camarada faz assim, ó. Sabe ou não sabe o que é para fazer silêncio? Sabe, não sabe? Então, meu companheiro, exemplos de linguagem verbal e não verbal e até misturadas, mistas. Tranquilo? Então, vamos continuar a nossa brincadeira. Linguagem e comunicação. Nós, todos, usamos a linguagem a maior parte do tempo para pedir ou transmitir informações. Esse uso, mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. A linguagem, contudo, não se limita a informar. Não se reduz à função de comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos, a uma dimensão constituinte na atividade humana. Os seres humanos estão constantemente modificando o mundo. Eles inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. A linguagem deve dar conta não só das necessidades objetivas, mas também das necessidades subjetivas que expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas intuições, em tudo que os seres humanos podem sentir diante do novo, a capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Indo um pouco mais fundo, expressam a capacidade da humanidade de se enriquecer através da linguagem. Dizer melhor alguma coisa, senti-la melhor e pensá-la melhor são desafios interligados. Se o sujeito falha ao enfrentar um deles, ficará prejudicado em seu esforço de enfrentar os outros dois. Quem se exprime mal, em geral, está confuso tanto no plano do pensamento quanto no da sensibilidade. Leandro Conder, A Dialética Radical do poeta Ivan Junqueira. Se liga só, está vendo esse pedacinho aqui? Quem se exprime mal, em geral, ele não está dizendo sempre, mas ele está dizendo em geral, na maioria das vezes, está confuso no plano do pensamento quanto da sensibilidade. Então é o seguinte, se eu não consigo me comunicar, não consigo me expressar bem, é porque eu estou com algum problema. E eu tenho de tentar resolver isso daí. Porque o normal do ser humano é se expressar bem. Você tem o código para isso. Você tem a linguagem, você tem a língua, você tem o seu próprio corpo. O ideal é sempre tentar se expressar bem. E hoje, o que nós faremos aqui? Além de você treinar para uma prova de concurso público, porque é um processo utilitário, como foi exatamente descrito aqui pelo texto do Leandro Conder, você tem de melhorar não só o seu processo de produção, mas o seu processo de interpretação como um todo, é ou não é? E é por isso que nós sempre nos inventamos e inventamos o mundo, melhoramos a cada dia. Então, olha comigo aqui algumas questões que eu preparei em relação a esse texto.
Só que aí se liga, eu preparei questões discursivas. E para facilitar a minha vida e a sua vida, eu já coloquei as respostas também. Coloquei um gabarito comentado, tá? Então, olha aqui comigo, ó. Primeira questão. Leandro afirma que a linguagem humana é utilizada com duas funções. Explique quais são elas. Ele diz lá no início, ó. Todos nós utilizamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. E ele continua o processo e por aí vai. Aí se liga só. Aqui é a questão. Leandro Conder afirma que a linguagem humana é utilizada com duas funções. Explique quais são elas. Leandro Conder afirma que a primeira função da linguagem é a utilitária. Utilizamos a linguagem a maior parte do tempo para pedir ou transmitir informações, comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. No sentido, a linguagem é usada para atender a necessidades objetivas. Uma segunda função atende às necessidades subjetivas do ser humano. Tais necessidades expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas intuições, em tudo que os seres humanos podem sentir do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Ou seja, nem sempre é apenas para processo utilitário, como diz aqui, em que o camarada vai comunicar dados, fatos, conhecimentos constituídos, como eu estou fazendo aqui. Às vezes, é para trabalhar as emoções, as intuições. Quando, por exemplo, o camarada está ouvindo uma música interessantíssima, que vai mexer com os seus sentimentos, e isso tudo é capaz de enriquecer a linguagem. Quando eu falo de conhecimento de mundo, por exemplo, eu digo sim, que o conhecimento de mundo vai influenciar de forma direta na tua capacidade de interpretação. Os linguistas, por exemplo, chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. Tanto é que ao saber muito sobre uma coisa, eu posso falar sobre esta coisa. É daí até que vem o chamado e famoso verbo elocucional, utilizado nos tipos de discurso, para discurso direto e discurso indireto. São os verbos que preparam para a fala. Agora, se eu quero ser capaz de interpretar bem um texto, eu tenho de enriquecer a minha linguagem, eu tenho de ampliar o meu conhecimento, lendo bons livros, escutando boa música. Sim, tem de fazer isso. Ler bons livros, escutar boa música, ver bons filmes, experiência, práticas de vida. Eu vou fazer aquilo, eu tenho curiosidade para ver como é que é. E sempre você vai enriquecendo, não só a sua vida, como a sua linguagem, porque você vai adquirindo coisas novas para a sua vida. Olha a próxima questão. É possível afirmar que as explicações de Leandro Conder sobre essas funções exemplificam o fato de que é por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências? Sim, né? Óbvio. Por quê? Por ser utilizada pelos seres humanos em suas interações com o mundo e com outros indivíduos. A linguagem acaba por estar, na verdade, na base de todas as nossas experiências. Segundo Conder, os seres humanos estão constantemente reinventando o mundo e a si mesmo por meio da linguagem. É ou não é? Agora, terceira, releia. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. Nesse trecho, Leandro Conder faz referência a um aspecto importante da atividade da linguagem. Explique.
Leandro Conder, nesse trecho, faz referência ao fato de que a linguagem é sempre uma atividade que pressupõe interlocução, um diálogo com um outro, o interlocutor. Ao afirmar que sente uma dupla necessidade ao se comunicar, o autor evidencia que o uso da linguagem se dá necessariamente na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. No final das contas, o que está sendo dito aqui é em relação ao ato de comunicação. E eu sempre terei duas coisas. Se está havendo um ato de comunicação, um ato de fala, ato de comunicação, de certa forma, eu tenho sempre o emissor, que é quem diz, quem fala, e eu tenho o receptor, o interlocutor, que é a pessoa que vai decodificar, interpretar, entender aquela mensagem. Eu sempre tenho em todo ato de comunicação. Se eu, por exemplo, estiver sozinho, reclamando da vida pelo meio da rua, num ponto de ônibus, num ponto de táxi, meu Deus do céu, perdi, por exemplo, o horário do trabalho e estou ali, reclamando da vida. Neste momento, eu tenho emissor e receptor, só que eu serei o emissor e eu também serei o próprio receptor. Mas normalmente você não quer que isso aconteça, porque você não quer ficar falando sozinho aí no meio da rua. Você quer se comunicar com o outro. Então você é o emissor e o outro é o interlocutor. E nesse processo de mão dupla, eu quero ser entendido e quero entender o outro. É exatamente o que foi dito aqui no texto. Tranquilo? Agora, vamos brincar aqui com questões relacionados a esse aspecto que nós acabamos de estudar. Olha essa primeira questão aqui, ó. Tá vendo aqui que tem pessoas? Tá vendo aqui que tem balões em cima da cabeça dessas pessoas? E em cima da cabeça dessas pessoas, cada pessoa tem uma letra dentro desse balão. Ó, S, O, L, I, D, A, pontil e o O. Isso tudo forma o quê? A palavra solidão. Solidão. Observa a expressão das pessoas. São as mesmas pessoas? Não, não são as mesmas pessoas. Elas estão andando, não estão andando. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho até uma mulher aqui. Elas estão andando na mesma direção? Não. Cada uma está andando por um local diferente. Cada uma andando para um local diferente. Elas estão, no final das contas, se sentindo o quê? Sozinhas. Ou então não estaria formando a palavra solidão. Fiz uma breve análise. Vamos para o comando da questão. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia: dificuldade de conexão entre as pessoas. Sem sombra de dúvidas, essa é a resposta. Olha aqui. Letra B, aceleração da vida na contemporaneidade. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. E letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Galera, quando eu olho para cá, o que se forma? A palavra solidão. Então, isso já é um indício de que o assunto a ser tratado só pode ser esse, solidão. E eu observo que cada pessoa está andando em uma direção diferente. Então ninguém caminha junto. E olha o detalhe, nós ainda separamos as letras. Ou seja, realmente elas estão sozinhas e elas têm dificuldade em se juntar. Então é por isso que há dificuldade da comunicação. Aqui, quando o camarada diz que tem a dificuldade de conexão entre as pessoas, mesmo no dia a dia em que vivemos, com diversas formas de comunicação, ainda há um distanciamento muito grande entre as pessoas. Às vezes até dentro da própria casa. As pessoas não dialogam, não conversam. E as pessoas estão cada vez mais sozinhas, com solidão,
entrando em depressão, com síndrome do pânico, porque tem sim uma dificuldade. Agora, a dificuldade é individual. Não tem como eu te dar uma dica aqui agora, eu não sou nenhum messias para poder dar a dica de como melhorar este processo para fugir da solidão. Agora, que é notório que há uma dificuldade de conexão entre as pessoas, de comunicação entre as pessoas, isso é notório. Tranquilo? Foi, pelo menos, o que o cartoon aqui, o que este desenho representou. Eu acho que todos vocês entenderam. Então, vamos comigo para uma segunda questão. A questão mais animada, ó. Pô, Garfield. Mesmo que você não conhecesse o desenho, tá escrito garfield.com. E, pô, não conheceu o Garfield, né? Que é aquele gatinho que gosta de comer lasanha e dormir. Então, vamos lá, ó. Vamos olhar. O Garfield, nesse primeiro quadrinho aqui, ele está diante de um computador. Aliás, ele está dentro do computador, né? Aí ele está com a canequinha, está com o mousezinho, está clicando, beleza. Aí começa a nossa história, a nossa brincadeira. Aí o Garfield está aqui, ó, olhando para a rede. Depois ele deita na rede, aí depois o dono do Garfield chega com um livro na mão, olhando a rede que é dele, do dono. Aí ele diz assim para o Garfield, fora, fora. Aí o Garfield sai. E o dono dele, ó, pega o livro e olha a língua, ó, dá a língua para o Garfield, ó. Agora, olha o que o Garfield faz com ele. Boladão. Pega a sua unha e tchau, slash, corta o fundo da rede. E o que acontece com o dono dele, ó? Fica todo estribuchado aqui, ó, preso no buraco da rede. Ih, tava dia, hein? Foi até a noite, ficou sozinho ali, não conseguiu sair. Vamos lá. Aqui, ele trabalhou basicamente as imagens, basicamente um texto não verbal, porém, ele também trabalhou o quê? O texto verbal, em que o dono dele fala fora, coisa e tal, tem aqui o corte do negócio, que também tem uma palavrinha, slash, para você poder entender que ele cortou, e no final das contas, a linguagem verbal também contribuiu para o entendimento do texto aqui, apresentado. Olha a questão. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Claro que não. Até mesmo porque a predominância foi da linguagem não verbal. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Claro que faz. Ele chegou e disse fora. E só assim o Garfield saiu. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Tá certo. Tudo bem que a linguagem não verbal teve uma predominância, mas o texto verbal também contribuiu para a compreensão. E aqui ele não está dizendo que os dois têm a mesma aparição, não, só disse que o uso foi simultâneo. E na letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Claro que influencia, olha, tem uma sequência que vai auxiliando e, pô, olha o final aqui, o camarada ficou preso ali até o anoitecer, olha a luazinha aqui, ó. Eu não sei o nome dessa lua não, tá? Não faço a mínima ideia se é minguante, crescente. Então, vamos lá, ó. Agora, questão 2, sem sombra de dúvidas, resposta letra C de casa. Até marquei aí para ficar mais fácil para você. Agora, ó, questão 3. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que. Então, eu quero a opção errada. Olha a letra A, que eu já até destaquei aqui para gente. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar. Opa! Enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Olha só, gente, a linguagem não verbal faz uso da linguagem escrita. E a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar. A linguagem verbal, ela utiliza a
palavra, seja falada ou escrita. E a linguagem não verbal, ela faz uso das imagens, dos gestos, das expressões. Então, isso daqui está errado completamente. Agora, vamos dar uma olhada nas outras. Letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Ou seja, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal são utilizadas para criar um ato de comunicação. Perfeito. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer a comunicação, ou seja, está perfeito. Letra D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Isso é a mais pura verdade. Agora, mensagenzinha de final de aula, que eu sempre deixei para vocês. Hoje é algo diferente. Uma foto do Gianecchini e uma mensagem que uma fã do Reinaldo Gianecchini escreveu na internet. Observa como o conhecimento de mundo faz diferença. Reinaldo Gianecchini, galã da TV Globo, tá careca. E você já sabe que o Reinaldo Gianecchini teve um câncer, já está curado, graças a Deus, tudo bem. Aí olha a mensagem. Sorria, brinque, chore, beije, morra de amor, sinta, sonhe, grite e, acima de tudo, viva. O fim nem sempre é o final. A vida nem sempre é real. O passado nem sempre passou. O presente nem sempre ficou. E hoje nem sempre é agora. Tudo que vai, volta. E se voltar, é porque é feito de amor. Diante do texto, diante da imagem do Gianecchini, o que a mensagem, de certa forma, faz? Ela faz com que você reflita sobre a sua vida. Caramba, vamos aproveitar. É o famoso carpe diem. Vamos aproveitar o dia. Afinal de contas, a vida é muito para ser insignificante, né, meu companheiro? Então vamos parar de picuinhas, vamos parar de brigas bobas. Não está falando com o papai, não está falando com a mamãe? Deixa de ser bobo. Vai lá pedir desculpa. Não está falando com o companheiro, com o irmão, com a irmã, com o teu próprio marido, com a tua própria esposa. Para de besteira. A vida é tão curta. Vamos aproveitar. Problemas todo mundo tem. E você talvez tenha um problema tão pequeno. Para de querer se lastimar, de querer tornar tudo tão pesado. Meu companheiro, a vida é linda. Aproveite-a. Deixa de ser bobo, tá? Então, vamos finalizar a nossa aula. Espero que você tenha entendido. Não é algo difícil, é algo super tranquilo, o processo da linguagem verbal e não verbal. Então é isso. Espero ter contribuído significativamente para o processo de aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.